Graças e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma passagem do livro de Êxodo. Que livro tremendo. É o último capítulo desse livro de Êxodo, o Êxodo capítulo 40. E nesse contexto, o tabernáculo que havia sido construído por Bezalel, lembra de Bezalel? A gente falou sobre ele. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo a construir o tabernáculo. E esse tabernáculo ficou pronto, conforme Yahvé havia ordenado. Tremendo isso, todos os detalhes em que Yahvé havia determinado, o tabernáculo estava pronto. E coube a Moisés organizar esse tabernáculo e colocar ele de pé. E assim Moisés o fez. Colocou todo o tabernáculo pronto, organizado, da maneira que Yahvé havia ordenado. A Arca da Aliança estava ali, o Santo dos Santos, o lugar santo, o átrio. Tudo aquilo foi organizado por Moisés. O texto, nos mostra detalhes de como foi essa organização, de como foi a vestimenta entregue a Arão e seus descendentes como sacerdotes que tinham acesso ao lugar, ao Santo dos Santos. E a passagem que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo de Êxodo, Êxodo capítulo 40, versículos 34 ao 38, que diz assim. Vamos começar do 33. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada a esse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Meu Deus! Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira elas não se punham em marcha que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação. Que tremendo! Yahvé estava com aquele povo o tempo inteiro. A nuvem demonstrava a presença de Yahvé, o fogo que se manifestava à noite demonstrava a presença de Yahvé. Ele estava ali dentro o tempo inteiro, o tabernáculo estava pronto. Se a nuvem subia, o povo poderia seguir viagem. Se a nuvem não se movimentasse, o povo entenderia que não era momento de marchar. Que tremendo isso. Yahvé está o tempo inteiro com o povo. Mas eu quero dizer algo para vocês. Esse texto é lindo, ele chama a atenção, mas algo que quando a gente lê a gente pode até se esquecer. Esse mesmo Deus que antes estava dentro do tabernáculo, dentro da Arca de Aliança, que se manifestava através de uma nuvem, estava com aquele povo, esse é o mesmo Deus que está dentro de nós. E isso me chama muita atenção, porque quando a gente lê o texto, a gente fala, uau, eu queria viver nessa época. A nuvem cheia da glória de Deus, o tabernáculo cheio da glória de Deus. Mas temos que lembrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Tinha que se purificar todo para poder entrar nesse Santo dos Santos. Mas o que o Senhor deixa em nós é o Espírito Santo de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo e nós agora podemos nos achegar, temos acesso ao Senhor. Ele é um Deus vivo que habita dentro de nós. Ele fala conosco. Eu acho que o grande problema somos nós, que às vezes não nos calamos para ouvir Deus falar conosco. Não calamos as nossas mentes, não calamos os nossos corações para ouvir o que Deus, um Deus vivo, que habita dentro de nós, quer falar conosco. Quando Jesus vem ao mundo e morre e no terceiro dia ressuscita, ele volta ao encontro dos discípulos, ele deixa em nós o Consolador, o Espírito Santo. Ele sopra nos discípulos e sopra em nós o Consolador. E é esse Espírito de Deus que habita dentro de nós. Não precisamos de arca, não precisamos de lugar santo, nós precisamos do secreto. Nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor. Um Deus vivo que nos dá direção e que habita dentro de nós. Por vezes nos esquecemos disso. Por vezes olhamos para esse texto, que é maravilhoso, é tremendo, mas ele existia tinha um lugar para o Senhor habitar e tinham pessoas específicas para ter acesso a esse Deus. Hoje, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem livre acesso ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Olha que tremendo, um Deus vivo que habita dentro de nós.
que fala conosco. Quantas experiências você já não teve com o seu Deus, falando ao seu ouvido, falando ao seu coração, te dando direcionamento. O problema está em nós, que às vezes não calamos a nossa mente, não calamos o nosso coração para ouvir aquilo que Deus quer falar. Que nós possamos ter cada vez mais intimidade com o Senhor, que possamos ouvir cada vez a voz dele e possamos nos calar a nossa mente. Nesse mundo tão acelerado, o desafio maior que a gente tem é calar, silenciar a nossa mente. Quando a gente entrar no secreto, fechar a porta, nos colocarmos de joelhos, que a nossa mente possa estar preparada para ouvir a voz de Deus. Fiquem na paz, um grande abraço, que Deus nos abençoe, que a gente possa ouvir todos os dias essa voz maravilhosa que habita dentro de nós.